Quando me recusei a emprestar dinheiro ao irmão do meu marido, a família dele declarou uma votação familiar para me forçar. Eles sorriram. A maioria governa. Meu marido apenas observou. Eu sorri de volta e disse: então vamos votar em outra coisa. Momentos depois, peguei um papel e a sala explodiu em caos. Isso aconteceu ano passado. Ainda fresco, ainda cru. Fui casada por 8 anos e pensei que sabia o que era lealdade. Eu pensei que casamento significava parceria. Eu pensei que família não significava apenas sangue. Significava quem estava ao seu lado quando as coisas ficavam difíceis. Eu estava errada. Vamos voltar um pouco. Eu moro em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Meu marido, Rubens, vem de uma família grande e muito tradicional. Todo jantar de domingo na casa da mamãe. Muitas expectativas, muitas opiniões, muitas regras não ditas. Eu não cresci assim, mas me esforcei. Eu apareci. Eu sorri. Eu trouxe pratos. Eu fui legal. A família dele nunca me aceitou. Eles eram educados, mas sempre havia uma camada de algo, como se eu estivesse do lado de fora de uma piada interna, da qual eu nunca faria parte. Ainda assim, eu amava Rubens e acreditava no amor. Foi o suficiente. Então, seu irmão mais novo, Paulo, se meteu em sérios problemas financeiros. Paulo é o tipo que sempre parece ter um plano que nunca dá certo. De Império Express a Cripto Futuro e revenda de carros de luxo com a Elite Motors, ele tentou de tudo e falhou em tudo. A família sempre ignorou. Ele está apenas descobrindo, eles diziam. Ele é ambicioso. Bem, desta vez Paulo fez um grande empréstimo pessoal em seu nome e convenceu seus pais, Cássio e Lídia, a avalizarem. Mais surpresa, ele deixou de pagar e o banco veio bater na porta. Acho que eles presumiram que eu seria a segurança. Eu trabalho em período integral como enfermeira cirúrgica, e eu sou boa com dinheiro. Rubens e eu não temos filhos, e ao longo dos anos, eu tenho sido bastante disciplinada com nossas economias. Então, naturalmente, Paulo apareceu em nossa casa um belo dia com toda essa história sobre precisar de 18 mil emprestado apenas por alguns meses. Eu disse a ele, educadamente, que não dava. Expliquei que nosso dinheiro estava preso em reparos na casa, e que eu não me sentia confortável em emprestar essa quantia para alguém com um histórico como o dele. Ele não discutiu. Ele apenas assentiu. Disse que entendia e foi embora. Eu realmente me senti mal por ele por um segundo. Até 3 dias depois, quando fui convidada para uma reunião de família. Foi na residência Almeida. Entrei e todos os irmãos, todos os cônjuges, os pais, todos estavam lá, exceto Paulo. Estranhamente, ele estava atrasado. Todos estavam sorrindo daquele jeito excessivamente legal que faz sua pele arrepiar. Então começou. Cássio disse que eles estavam conversando como uma família. Eles estavam preocupados com Paulo. Eles sabiam que eu tinha dinheiro e decidiram que, como a situação de Paulo afetava a todos, eles deveriam lidar com isso democraticamente. E foi então que eles disseram isso. Estamos convocando uma votação familiar. Uma votação familiar, como se eu fosse um alvo hostil de aquisição corporativa. Olhei para Rubens esperando que ele encerrasse. Ele não fechou. Ele apenas parecia cansado, ou talvez assustado. Difícil dizer. Eu perguntei: você está falando sério? Lídia disse: sim, a maioria decide. Assim é justo. Como se fosse um tribunal e não minha vida. Eu fiquei quieta. Eles votaram. Cada pessoa votou sim. Que nós, eu e Rubens, deveríamos emprestar o dinheiro a Paulo. Então, todos olharam para mim, esperando, como se eu devesse concordar, porque eles tinham feito algo estranho, um ritual cult. Eu balancei a cabeça lentamente e disse: ok, vamos votar em outra coisa agora. Houve um silêncio confuso. Minha voz permaneceu calma e plana. Eu coloquei a mão na minha bolsa e tirei um envelope pardo. Eu o deslizei sobre a mesa em direção a Rubens. Ele parecia confuso. Seu pai disse: o que é isso? Eu disse: é uma cópia da escritura de reivindicação rápida da casa em que Rubens e eu moramos.
Aquela que possuímos integralmente. Meu nome é o único no título. Mais silêncio. Abri o envelope e tirei um segundo papel. E aqui está uma emenda pré-nupcial autenticada que eu havia elaborado no mês passado. Já que todos vocês gostam de votos, pensei em garantir que meus bens estivessem claramente separados. Rubens, deixei uma cópia na sua mesa de cabeceira semana passada, só por precaução. Lídia parecia ter engolido um limão. O queixo de Marina caiu. O rosto de Cássio ficou vermelho. Olhei diretamente para Rubens. Então, você quer votar novamente, dessa vez sobre se continuamos casados? Ele não respondeu. A sala estava em silêncio total. Então, Paulo entrou. E foi quando tudo realmente desmoronou. Paulo entrou todo casual, como se não tivesse jogado uma granada no meu casamento. Ele deu aquele mesmo meio sorriso de sempre, presunçoso, como se o mundo fosse se dobrar para ele. Desculpe pelo atraso, ele disse, se jogando na única cadeira vazia na mesa, como se fosse algum tipo de brunch. Ele olhou em volta, percebeu o envelope na mesa, viu os rostos de todos. O que eu perdi? Ele perguntou sorrindo. Ninguém respondeu. A ele. Sua mãe pigarreou e disse. Estávamos discutindo opções. Eu olhei diretamente para Paulo e disse. Não. Ele inclinou a cabeça. Sim, e nós votamos. Eu sorri só um pouco. Certo. E eu votei também, com documentos legais. Isso tirou o sorriso do rosto dele. Eu podia ver seu cérebro trabalhando, tentando descobrir para onde foi seu backup. Foi quando me dei conta. Ele não sabia sobre a mudança do acordo pré-nupcial. Ele nem sabia que eu estava falando sério. Ele olhou para Rubens. Cara, que... Diabos é isso? Rubens ficou sentado lá sem dizer nada. Então Paulo surtou. Ele se levantou e disse, alto. Você vai deixar ela fazer isso, deixá-la nos envergonhar assim? Nós... Aquela palavra fez algo estalar dentro de mim, como se eu não fosse mais uma pessoa, apenas um inimigo externo. Rubens abriu a boca, mas ainda nada. Foi quando o pai de Rubens bateu o punho na mesa. Não é assim que uma família funciona! Ele gritou. Você não traz advogados para um assunto de família. Você não traça linhas na areia assim. Nós não somos estranhos. Eu me inclinei para a frente. Você fez disso uma transação comercial quando votou como se fosse uma sala de reuniões. Você me tratou como uma conta bancária. Eu respondi da mesma forma. Seu rosto ficou roxo. Foi quando o segundo... A irmã de Rubens, Marina, quieta, sempre reservada, falou. Sabe de uma coisa? Estou cansada de fingir. Todo mundo se voltou para ela. Emprestei dinheiro a Paulo no ano passado. 10.000. Nunca mais vi. Não contei a ninguém porque não queria causar drama, mas ver vocês todos encurralando-a assim, cansei de ficar em silêncio. O silêncio era ensurdecedor. Paulo piscou. Do que você está falando? Marina riu, uma risada vazia e amarga. Você prometeu me pagar em 6 meses. Você me disse que estava vendendo um Renegade e precisava de dinheiro rápido. Você me ignorou depois que eu liguei. Paulo olhou para sua mãe. Ela está mentindo. Mas algo mudou na sala, como uma névoa se dissipando. Foi quando o irmão, mais novo de Rubens, Lucas, pulou. Eu pensei que eu era o único, ele disse baixinho. Eu dei a ele 5.000 no meu cartão de crédito. Ele disse que precisava para um curso. Isso foi há 2 anos. De repente, foi como se estivesse quebrado. Um por um, as pessoas começaram a falar. Um primo e um tio. Até a mãe de Rubens parecia que seu estômago tinha caído. Acontece que Paulo estava sugando todo mundo aos poucos. Sempre com uma promessa. Sempre com uma mentira. Eu apenas sentei lá em silêncio, assistindo tudo desmoronar. Paulo tentou gritar sobre eles. Isso é... Vocês estão todos apenas tentando me fazer parecer mal. Eu me inclinei para trás na minha cadeira. Você não precisava de ajuda com isso. Ele se virou para Rubens, agora em pânico. Diga alguma coisa, cara. Rubens finalmente olhou para mim, e tudo o que ele disse foi:
Quando você mudou o acordo pré-nupcial? Lá estava. Não, me desculpe. Não vamos para casa e conversar. Nem mesmo. Você estava certa. Só que eu o encarei por um longo tempo. Minha garganta apertou. Não, de tristeza, apenas de exaustão. Cerca de 6 semanas atrás, eu disse, logo após a última oportunidade de Paulo aparecer. Sua mãe estava chorando agora. Seu pai sentou-se como se a luta tivesse acabado. Paulo saiu furioso da sala. Ninguém me ouviu. Peguei minha bolsa. Rubens se levantou como se fosse me seguir. Eu levantei a mão. Não. E eu fui embora. Mas a história não terminou aí. Mais tarde, naquela noite, recebi uma mensagem de Marina. Ela queria conversar. O que ela me disse mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre a família de Rubens e sobre meu casamento. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada na cama, com os olhos abertos, olhando para o teto, tentando sentir alguma coisa. Raiva, tristeza, clareza. Nada veio. Apenas um silêncio retumbante. Por volta das 2 da manhã, eu finalmente abri a mensagem de Marina. Ela apenas disse: podemos conversar? Eu sei de coisas que não disse antes. Acho que você merece saber. Nos encontramos na tarde seguinte em uma pequena cafeteria na cidade. Terreno neutro. Ela apareceu parecendo tensa, mas havia uma calma estranha em seus olhos. Ela não perdeu tempo. Eu não sei como dizer isso sem piorar. Ela começou, mas eu estava esperando alguém finalmente ver através de Paulo. E talvez Rubens também. Essa última parte me atingiu no peito. Eu perguntei a ela o que ela quis dizer. Ela respirou fundo. Paulo tem sido um parasita por anos. Mas Rubens, ele não é apenas um espectador. Eu não entendi. Então ela disse algo que fez meu estômago revirar. Você sabe aquela coisa de criptografia que Paulo fez no ano passado? Aquela que explodiu e o deixou quebrado? Eu assenti. Ela disse que Rubens estava nisso. Eles fizeram isso juntos. É daí que veio a maior parte da dívida de Paulo. Eu a encarei, sem palavras. Ela pegou o telefone e me mostrou capturas de tela, mensagens, e-mails, até mesmo um rastro de pagamento. Rubens não estava apenas ciente dos desastres de Paulo. Ele estava neles, ajudando a cobrir, até mesmo transferindo dinheiro entre as contas dele e de Paulo. Eu senti a sala inclinar, como se eu não estivesse mais no meu corpo. Ele me disse, para não dizer nada. Marina disse baixinho. Disse que isso só pioraria as coisas, e ele prometeu consertar. Eu acreditei nele, mas agora vejo que ele estava se protegendo. Eu sussurrei. Ele usou nossas economias. Ela olhou para mim e não respondeu. Ela não precisava. De repente, lembrei-me de algo. 3 meses atrás, notei um grande saque de uma de nossas contas. Rubens disse que era para reparos emergenciais na casa. Ele até me mostrou uma fatura falsa. Eu acreditei nele. Fiquei doente. Marina estendeu a mão e tocou minha mão. Você não era louca. Você nunca foi louca. Eu balancei a cabeça lentamente e perguntei: por que você está me contando agora? Ela hesitou e então disse: porque eu descobri outra coisa. Eu me preparei. Rubens e Paulo foram até seus pais no mês passado. Tentaram pegar emprestado deles também. Eu pisquei. O que eles disseram aos seus pais? Você estava pensando em investir no novo negócio de Paulo. Queria colocá-los antes do lançamento. Sua mãe me ligou depois que você saiu ontem à noite, preocupada. Foi quando percebi que eles não estavam apenas usando você. Eles estavam tentando te vender. Eu não conseguia respirar por um segundo. Eles agiram pelas minhas costas. Usaram meu nome. Usaram minha reputação para enganar meus próprios pais. Eu me levantei. Eu tive que me mover. Pensar. Fazer alguma coisa. Marina agarrou meu braço. Eu sei que você está com raiva, mas se você vai fazer qualquer coisa, seja inteligente. Esteja um passo à frente. Eu vou ajudar. Eu perguntei a ela o que ela quis dizer. Ela sorriu, não de um jeito feliz. Um sorriso afiado e cansado. Eu tenho documentado tudo por anos. Registros bancários, mensagens de texto,
e-mails, capturas de tela. Se você quer fazer uma ruptura limpa, você precisará de provas. Esse foi o momento em que a dormência estalou. Algo em mim se encaixou. Eu não ia deixar eles brincarem comigo mais. Nem Rubens, nem Paulo, nem nenhum deles. Eu olhei Marina nos olhos. Envie-me tudo. E ela fez. No final da semana eu tinha evidências suficientes para enterrá-los financeiramente, emocionalmente e legalmente se eu quisesse. Mas eu ainda não tinha terminado, porque quanto mais eu cavava, mais eu encontrava. Acontece que Rubens tinha outro segredo. Um que não tinha nada a ver com dinheiro. Um que explicava por que ele nunca me defendeu e por que Paulo sempre teve tanta influência. Uma semana se passou. Todo dia eu encontrava algo novo. Outra transferência. Outra mentira. Outro tópico. A diversão de Rubens e Paulo. Eu tinha a pasta de Marina. Eu tinha meus registros bancários. Eu até verifiquei meu crédito. Rubens havia solicitado 2 cartões em meu nome. Nunca os usei. Apenas os deixei parados. Eles provavelmente estão esperando pela próxima grande ideia. Na noite do confronto final, eu não planejei que explodisse do jeito que explodiu, mas explodiu. E uma vez que começou, não tinha como parar. A mãe de Rubens nos convidou para outro jantar de domingo. Mesma casa, mesma mesa. Só que dessa vez eu disse sim. Eu tinha um objetivo. Eu queria todos eles em um só lugar. Quando chegamos, a atmosfera era sorrisos forçados e amigáveis, risadas tensas. Eles pensaram que a tempestade tinha passado. Rubens sentou ao meu lado como se tudo estivesse bem. Ele continuou checando seu telefone, mas sorriu quando alguém olhou. Paulo não estava lá, atrasado de novo. Esperei até que a comida fosse servida, as bebidas fossem servidas e todos estivessem confortáveis. Então me levantei e disse: "Acho que é hora de mais uma votação." Eles congelaram. Rubens olhou para mim como se não tivesse entendido. Peguei uma pequena pilha de papéis da minha bolsa. Não os deixei cair dramaticamente. Não levantei minha voz. Apenas os coloquei na mesa, um por um. Isso que eu disse, apontando. É a prova de uma conta bancária conjunta entre Rubens e Paulo, aberta há 3 anos, transferidos quase 60 mil no total. A maioria disso de nossas contas. Alguns de empréstimos. A mãe de Rubens abriu a boca. Eu levantei minha mão. Isso, eu disse, tocando em outra página. É uma fatura falsificada. Rubens me deu há 3 meses. Disse que era para um empreiteiro, de telhados. A empresa não existe. Silêncio. E isso, eu levantei a última página. É uma cópia de um e-mail enviado aos meus pais, usando meu nome, prometendo a eles participação na falsa startup de Paulo. Rubens, você passou dos limites. O rosto dele ficou sem cor. Ninguém falou, então eu continuei. Eu pensei que Paulo era o único vigarista, mas você... Eu me virei para Rubens. Você é melhor em esconder isso. Você sabia que eu nunca diria sim, então você trabalhou ao meu redor. Me usou. A mãe dele sussurrou. Isso não pode ser. Verdade. Marina falou do outro lado da mesa. É. Ela pegou o telefone. Eu também tenho cópias das mensagens. Rubens me pediu para cobri-lo quando ele tirou o dinheiro. Disse que ele lidaria com isso antes que ela percebesse. Rubens finalmente ficou bravo. Agora, o que você quer de mim, hein? Eu estava tentando consertar as coisas. Eu não pensei. Você nunca pensou. Você o cortou. Você planeja. Você mente. Você o protege porque ele sabe que você tem segredos. É por isso que você nunca me defendeu, não é? Ele olhou para mim e pela primeira vez em toda essa confusão, ele pareceu culpado. Eu me aproximei. O que Paulo tem contra você, Rubens? Silêncio. Ele piscou, engoliu em seco e murmurou. Não é assim. Então como é? Ele olhou ao redor da mesa, então para seu pai, depois para Marina. Então ele quebrou. Ele me cobriu.
Anos atrás, quando eu tive problemas legais com um trabalho, relatórios falsificados. Eu poderia ter ido para a cadeia. Ele assumiu a culpa. Eu devia a ele. Silêncio mortal. O pai de Rubens falou baixo, mas furioso. Você mentiu para nós, para ela. Você usou sua esposa para cobrir uma dívida que deveria ter pago com honestidade. Rubens olhou para baixo. Eu não sabia mais o que fazer. Ela sempre teve controle sobre o dinheiro. Eu precisava de uma maneira de consertar antes que ela percebesse. Lá estava aquela palavra novamente. Controle. Ele pensou em mim como aquela com o dinheiro. Poder. Não como uma parceira. Apenas como uma ferramenta. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu apenas alcancei minha bolsa novamente. Um último papel. Um documento dobrado. Eu coloquei na frente dele. Ele olhou para ele. Abriu. Seu rosto desmoronou. Era uma petição de divórcio. Já assinei da minha parte. Sem drama, sem gritos, apenas um fim. A maioria governa, certo? Eu disse calmamente. Bem, eu voto para sair. Então, eu me virei e fui embora. Ninguém me impediu. Nem mesmo a mãe dele. Eu fiquei em um hotel naquela noite. 3 horas depois, Marina me mandou uma mensagem. Ele foi embora. Ninguém disse adeus. A precipitação atingiu rápido. Rubens tentou ligar. Deixou-me uma mensagem de voz chorando. Disse que estava perdido. Disse que não sabia como as coisas ficaram tão ruins. Disse que poderíamos reconstruir. Eu não respondi. 2 dias depois, eu entreguei os papéis oficialmente. Acontece que a atualização pré-nupcial e a documentação me salvaram mais do que apenas dinheiro. Isso me poupou anos de divórcio, prolongado. Eu não sabia que a culpa por Marina continuava ajudando. Ela realmente decidiu entrar com uma ação legal contra Paulo pelo empréstimo não pago. Paulo desapareceu por um tempo. Redes sociais excluídas. Rumores dizem que ele está morando no Paraná agora, trabalhando em uma LLC falsa. Rubens voltou a morar com seus pais. O jantar em família acabou. Eu queria poder dizer que saí limpa. Eu não saí. Houve noites em que chorei até ficar doente. Noites em que questionei tudo. 8 anos com alguém que me olhou nos olhos e ainda escolheu mentiras em vez da verdade. Isso me assombra. Mas agora eu durmo em paz pela primeira vez em anos. E se tem uma coisa que aprendi: quando alguém diz que a maioria governa, lembre-se disso. Você não precisa de um voto para sair de uma casa em chamas. Você só precisa de coragem para sair pela porta. E eu fiz.